As crianças precisam realmente ser treinadas para poderem, desde o início, serem transformadas a serem pessoas cada vez melhores. O que é empreender? Empreender é muito mais do que abrir um negócio. É você olhar para as dificuldades e trazer uma solução. Empreender é criar coisas novas. Empreender é olhar naquilo que falta e você dar uma resposta. Quando estamos a falar de empreender, é a capacidade que uma pessoa ou grupo, e já ouvimos aqui o jurista a dizer, para você ter sucesso em abrir um espaço, pode ser de forma individual, mas se você abrir mais de 2 pessoas, prefira abrir um centro infantil, uma instituição educativa, por cota, porque dessa maneira fica bem melhor. Empreender é identificar problemas e oportunidades, desenvolver soluções, investir em recursos, porque ainda que seja um cuida-se, esse espaço tem que ser devidamente organizado. Tem que ter mesa, tem que ter cadeiras, não é isso? Tem que ter condições, pelo menos básicas, para poder atender estas crianças. E se for um centro infantil, então, o equipamento, o apetrechamento deve ser ainda bem maior. O empreendedor, quem é o empreendedor? É uma pessoa que identifica o quê? Problemas. Quando tu estás na tua comunidade, lá no bairro onde você vive, eu creio que você consegue ver um grupo diferente de pessoas a nível social. Algumas pessoas têm uma vida social, econômica, financeira bem baixa, outras média e outras alta, certo? E eu vi aqui o nosso gestor a dizer o seguinte: alguns pais podem olhar para o preço do seu boletim, do seu cuida-se ou então do seu centro infantil e dizerem assim, 25 mil coisas, eu acho que é muito pouco. Eu prefiro ir pagar onde estão a cobrar quanto? 55 mil quase, ou 50 mil. E a paz também que olharem nos 50 mil, nos 55 mil, hão de dizer que é muito. Então tudo depende do nível de capacidade, depende do nível de capacidade financeira também, assim vou dizer, que essa pessoa se encontra na comunidade. Se esse pai trabalha num bom lugar, claro, não vai colocar o seu filho num cuida-se, vai? Não vai colocar. Uma pessoa que ganha 1 milhão, não vai colocar o seu filho num sítio que só estão a cobrar 10 mil coisas. Vai colocar o seu filho numa instituição de maior relevo. No entanto, quando você olha para a tua comunidade, você precisa identificar dificuldades que existem. Os pais trabalham, onde trabalham, por que trabalham, ganham como é que ganham mais ou menos, ou qual é a renda mínima. Olhar como é que as crianças da comunidade se encontram, se elas estudam, não estudam, se tem um centro comunitário ou se tem um centro ao lado, não tem. Então você precisa parar e dizer assim, não, eu acho que nesse lugar, nessa comunidade, eu posso abrir um quid ou abrir um centro infantil. E já vimos aí quais são os requisitos, a documentação necessária que você deve ter para que possa abrir então esse espaço educativo. Comer em condições, dormir num lugar desorganizado só porque eu acho que empreendendo pré-escolar. Não! Empreendendo pré-escolar não é qualquer coisa. Primeiro você tem que ter amor no coração. Você precisa amar essa profissão. Você precisa carregar essa profissão todos os dias com muita paciência. Porque empreendendo pré-escolar também é isso, ter paciência. Saber vestir a camisola do pré-escolar. Olhar para a criança e dizer, ela é única. E toda criança que chegar à minha mão é única. Toda criança que chegar no meu espaço é única e não tem outra. E hoje o que está acontecendo é o quê? Eu quero números. Eu quero mais. Como resultado, o amor pelas crianças não existe. Muita criatividade, pintura das paredes, muitas informações. Tudo lindo, você entra lá, tudo lindo. Mas ela não tem coragem de dizer, vigilante, tu não podes bater a criança. E a tenda que diz, está se comportando mal, de bate mesmo. É ou não é? É ou não é? Se a mãe reclamar de alguma coisa, a mãe também reclama muito. É ou não é? E muitas vezes a mãe tem razão. Porque nem toda reclamação é errada. Então, criatividade, capacidade de inovação, não repetir as coisas. Eu fico muito irritada com pessoas que repetem as coisas que os outros fazem. Ou seja, imitar os outros. Primeiro é que é crime também. Talvez o mentor aí devia dizer, porque já não tem tempo, né? Mas talvez num outro espaço, numa outra live, vamos falar sobre isso. Eu sei que o nome da creche, por exemplo, Anjinhos da Liberdade, já existe. Eu vou também, quero o mesmo nome, Anjinho da quê? Da Liberdade. Não pode. Se o Anjinho da Liberdade já oferece este e aquele serviço, eu já não posso imitar, tenho que trazer nova roupagem. Se já dá um fuba de milho nas crianças, eu posso adicionar mais alguma coisa, trago também soja. Se já tem aulas de inglês, eu só tenho aula de inglês, eu trago no meu centro infantil as aulas de balé, aulas de capoeira, outras aulas também, para poder dinamizar ainda mais o conhecimento das crianças. E isso é inovação. Não é repetir aquilo que a outra da esquina faz.
Comprou cadeira azul, também vou comprar azul. Comprou mesa verde, também vou comprar verde. Não pode ser assim, certo? Tem que inovar. Conhecimento pedagógico. Atenção às pessoas que estão aqui nessa sala e querem empreender só porque têm dinheiro. Vou repetir aqui. Empreender no pré-escolar não é sobre só ter dinheiro. É sobre ter algum conhecimento pedagógico. Mas aqui é uma novidade. Você vai me perguntar, talvez, eu não tenho um conhecimento pedagógico, agora o que é que eu faço? Forma-se, certo? Temos vários treinamentos de educação pré-escolar, temos gestão e coordenação pedagógica e outros treinamentos. Então você precisa se formar. Eu vou abrir um centro, eu não devo andar na mediocridade. Eu tenho que ter pelo menos um conhecimento pedagógico, saber fazer planificação, por que que se planifica, o que que devo planificar e como as crianças aprendem, elaborar processos avaliativos e muito mais. Possibilidade social é oferecer essa possibilidade social a cada uma das crianças. Vamos ver ainda sobre empreender no pré-escolar. Pode passar, por favor. Empreender no pré-escolar ainda é construir o futuro, como vocês podem ver ali. É um compromisso social, porque você acaba casando com a sociedade. Você acaba casando com este compromisso maravilhoso, ou seja, esse compromisso de empreender no pré-escolar não é qualquer coisa, não é o tipo compromisso com a doutora Rosa Cuso, não, é com a sociedade. É com uma pessoa que vai estar nas tuas mãos e um dia pode se tornar o presidente dessa nação. Você consegue perceber? É olhar para essa criança que vai passar no teu centro e perceber que ela um dia pode se tornar um enfermeiro, um médico. Então, não pode ser de qualquer maneira. Conseguem perceber? Tem que ser com compromisso social. E tem outro aspecto que é deixar a marca em cada criança. E os que me antecederam já disseram, Mestre Nunes, a criança vai lembrar por toda a vida. Tem coisas, queridos empreendedores, futuros empreendedores, que vocês não vão ganhar hoje, certo? Você diz, não, mas pronto, eu abri o meu centro, quase só estou a pagar salário, só estou a pintar, só estou em direito. Não, não é hoje. Nem tudo que você vai ganhar ao empreender no pré-escolar vai se chamar dinheiro, perceba isso. Porque empreender é sobre mentalidade. Você vai ganhar ao ver no futuro aquela criança que passou no teu centro, que veio com uma barriga grande, cheia de raio, certo? E você amanhã lhe ver na televisão a falar de alguma coisa. Amanhã você vê essa criança a ser um especialista, de jurista, etc. E você recebê-lo, ou ela te receber no seu consultório, ou então receber a sua filha, o seu neto, alguma coisa. Então, não fique só apressado em empreender. Não, eu vou empreender porque tá dando dinheiro. Não! Tira essa mentalidade. Deixa o dinheiro ser como uma consequência. Primeiro, deposita amor. Primeiro faz. Primeiro casa. Primeiro, foca-te em deixar a sua marca. E depois o resto virá. É ou não é? Então, uma salva de palmas para vocês. Por que abrir um centro infantil Cuida-se? Aí tá. Contribui e promove o desenvolvimento integral e harmônico da criança. É verdade. Toda criança que passa no centro infantil, não cuida, vai se desenvolver pelo menos em 3 aspectos principais. No aspecto afetivo, não é isso? No aspecto psicomotor e no aspecto também cognitivo. O cognitivo, ou seja, o cognitivo, o afetivo e o psicomotor é o tripé da nossa vida. Nós aprendemos saber, aprendemos a saber estar e ser, e nós aprendemos a saber a quê? A fazer. Quando você empreende no pré-escolar, estimula o desenvolvimento cognitivo da criança. O cérebro dela amplia-se porque também tem maior plasticidade nessa faixa etária e ela consegue realmente adquirir os conteúdos ou aprender aquilo que você ensina a partir dos estímulos. E por outra, essa criança torna-se muito inteligente, o vocabulário muda e tudo mais, a lógica. E da parte afetiva, ela sabe como lidar com o outro. Ela aprende a saber que lugar é este, que lugar é aquele. E no psicomotor, as habilidades. A criança começa a escrever, faz bolinha, a criança pinta, a criança monta um barquinho, a criança monta um peixinho e por aí fora. Consegue contar história por meio de montagem de blocos lógicos, alguma coisa. Então, é desenvolver integralmente a criança. Oferece estímulos em diferentes aspectos, que já falamos. Vai despertar também a curiosidade e vai despertar a descoberta. E por último, proporciona cuidados e atividades pedagógicas adequadas para o desenvolvimento delas. Quando eu tenho um espaço, quando se abre um Cuida-se, porque os pais vão dando uma educação, não é informal, uma educação tradicional, mas o centro infantil Cuida-se vai dar uma educação formal, vai planificar alguma coisa, vai ter cuidado daquilo que a criança vai aprender, que não vai aprender, vai olhar para a dosificação, a adequação pedagógica, e isso tudo vai ajudar a desenvolver aquilo que já falamos no primeiro aspecto. Vamos ainda ver que para começar a abrir um centro infantil, é necessário ter uma ideia. A tua ideia qual é? Ela não pode surgir do nada.
E já disse, não pode surgir por imitação. Tu a imitar a fulana. Não, uma ideia. A tua ideia, qual é a tua ideia? Escreva aí agora qual é a tua ideia. Eu estou a falar para você que ainda não empreende nessa área. Talvez você quer abrir um outro centro, não é? E agora quer abrir melhor. Talvez quer transitar de cuida-se para centro infantil. Qual é a tua ideia? Planejamento. Você precisa fazer um planejamento. E não se esqueça que tem que estar voltado ao plano de negócio, tal como o gestor Aurosa já falou. Tratar a comer em condições, dormir num lugar desorganizado, só porque eu acho que também empreendendo pré-escolar. Não! Empreendendo pré-escolar não é qualquer coisa. Primeiro, você tem que ter amor no coração. Você precisa amar essa profissão. Você precisa carregar essa profissão todos os dias com muita paciência. Porque empreendendo pré-escolar também é isso, ter paciência. Saber vestir a camisola do pré-escolar. Olhar para a criança e dizer, ela é única. E toda criança que chegar na minha mão é única. Toda criança que chegar no meu espaço é única e não tem outra. E hoje o que está acontecendo é o quê? Eu quero números. Eu quero mais. Como resultado, o amor pelas crianças não existe, muita criatividade, pintura das paredes, muitas informações, tudo lindo, você entra lá, tudo lindo. Mas ela não tem coragem de dizer, vigilante, tu não podes bater a criança. E a tenda que diz, está se comportando mal, debate mesmo. É ou não é? É ou não é? Se a mãe reclamar de alguma coisa, a mãe também reclama muito. É ou não é? E muitas vezes a mãe tem razão, porque nem toda reclamação é errada. Então, criatividade, capacidade de inovação, não repetir as coisas. Eu fico muito irritada com pessoas que repetem as coisas que os outros fazem. Ou seja, imitar os outros. Primeiro é que é crime também. Talvez o mentor aí devia dizer, porque já não tem tempo, né? Mas talvez num outro espaço, numa outra live, vamos falar sobre isso. Eu sei que o nome da creche, por exemplo, Anjinhos da Liberdade, já existe. Eu vou também. Quero o mesmo nome, Anjinho da quê? Da Liberdade. Não pode. Se o Anjinho da Liberdade já oferece este e aquele serviço, eu já não posso imitar. Tenho que trazer nova roupagem. Se já dá um fuba de milho nas crianças, eu posso adicionar mais alguma coisa. Trago também soja. Se já tem aulas de inglês, eu só tenho aula de inglês, eu trago no meu centro infantil as aulas de balé, aulas de capoeira, outras aulas também, para poder dinamizar ainda mais o conhecimento das crianças. E isso é inovação. Não é repetir aquilo que a outra da esquina faz. Comprou cadeira azul, também vou comprar azul. Comprou mesa verde, também vou comprar verde. Não pode ser assim, certo? Tem que inovar. Conhecimento pedagógico. Atenção às pessoas que estão aqui nessa sala e querem empreender só porque têm dinheiro. Vou repetir aqui. Empreender no pré-escolar não é sobre só ter dinheiro. É sobre ter algum conhecimento pedagógico. Mas aqui é uma novidade. Você vai me perguntar, talvez, eu não tenho um conhecimento pedagógico, agora o que é que eu faço? Forma-se, certo? Temos vários treinamentos de educação pré-escolar, temos gestão e coordenação pedagógica e outros treinamentos. Então você precisa se formar. Eu vou abrir um centro, eu não devo andar na mediocridade. Eu tenho que ter pelo menos um conhecimento pedagógico, saber fazer planificação, por que que se planifica, o que que devo planificar e como as crianças aprendem, elaborar processos avaliativos e muito mais. Possibilidade social é oferecer essa possibilidade social a cada uma das crianças. Vamos ver ainda sobre empreender no pré-escolar. Pode passar, por favor. Empreender no pré-escolar ainda é construir o futuro, como vocês podem ver ali. É um compromisso social, porque você acaba casando com a sociedade. Você acaba casando com este compromisso maravilhoso. Ou seja, esse compromisso de empreender no pré-escolar não é qualquer coisa. Não é o tipo compromisso com a doutora Rosa Cuso, não. É com a sociedade. É com uma pessoa que vai estar nas tuas mãos e um dia pode se tornar o presidente dessa nação. Você consegue perceber? É olhar para essa criança que vai passar no teu centro e perceber que ela um dia pode se tornar um enfermeiro, um médico. Então, não pode ser de qualquer maneira. Conseguem perceber? Tem que ser com um compromisso social. E tem outro aspecto que é deixar a marca em cada criança. E os que me antecederam já disseram, Mestre Nunes, a criança vai lembrar por toda a vida. Tem coisas, queridos empreendedores, futuros empreendedores, que vocês não vão ganhar hoje, certo? Você diz, não, mas pronto, eu abri o meu centro, quase só estou a pagar salário, só estou a pintar, só estou em direito. Não, não é hoje. Nem tudo que você vai ganhar ao empreender no pré-escolar vai se chamar dinheiro, perceba isso. Porque empreender é sobre mentalidade. Você vai ganhar ao ver no futuro aquela criança que passou no teu centro, que veio com uma barriga grande, cheia de raio, certo? E você amanhã lhe ver na televisão a falar de alguma coisa. Amanhã você vê essa criança a ser um especialista, de jurista, etc. E você recebê-lo, ou ela te receber no seu consultório, ou então receber a sua filha, o seu neto, alguma coisa. Então, não fique só apressado em empreender. Não, eu vou empreender porque está
tá a dar dinheiro. Não! Tira essa mentalidade. Deixa o dinheiro ser como uma consequência. Primeiro, deposita amor. Primeiro faz. Primeiro casa. Primeiro, foca-te em deixar a sua marca. E depois o resto virá. É ou não é? Então, uma salva de palmas para vocês. Por que abrir um centro infantil Cuida-se? Aí tá. Contribui e promove o desenvolvimento integral e harmônico da criança. É verdade. Toda criança que passa no centro infantil, não Cuida-se, vai se desenvolver pelo menos em 3 aspectos principais. No aspecto afetivo, não é isso? No aspecto psicomotor e no aspecto também cognitivo. O cognitivo, ou seja, o cognitivo, o afetivo e o psicomotor é o tripé da nossa vida. Nós aprendemos saber, aprendemos a saber estar e ser, e nós aprendemos a saber a quê? A fazer. Quando você empreende no pré-escolar, estimula o desenvolvimento cognitivo da criança. O cérebro dela amplia-se porque também tem maior plasticidade nessa faixa etária e ela consegue realmente adquirir os conteúdos ou aprender aquilo que você ensina a partir dos estímulos. E por outra, essa criança torna-se muito inteligente, o vocabulário muda e tudo mais, a lógica. E da parte afetiva, ela sabe como lidar com o outro. Ela aprende a saber que lugar é este, que lugar é aquele. E no psicomotor, as habilidades. A criança começa a escrever, faz bolinha, a criança pinta, a criança monta um barquinho, a criança monta um peixinho e por aí fora. Consegue contar história por meio de montagem de blocos lógicos, alguma coisa. Então, é desenvolver integralmente a criança. Oferece estímulos em diferentes aspectos, que já falamos. Vai despertar também a curiosidade e vai despertar a descoberta. E, por último, proporciona cuidados e atividades pedagógicas adequadas para o desenvolvimento delas. Quando eu tenho um espaço, quando se abre um Cuida-se, porque os pais vão dando uma educação, não é informal, uma educação tradicional, mas o centro infantil Cuida-se vai dar uma educação formal, vai planificar alguma coisa, vai ter cuidado daquilo que a criança vai aprender, que não vai aprender, vai olhar para a dosificação, a adequação pedagógica, e isso tudo vai ajudar a desenvolver aquilo que já falamos no primeiro aspecto. Vamos ainda ver que para começar a abrir o centro infantil, é necessário ter uma ideia. A tua ideia qual é? Ela não pode surgir do nada. E já disse, não pode surgir por imitação. Tu a imitar a fulana. Não, uma ideia. A tua ideia, qual é a tua ideia? Escreva aí agora qual é a tua ideia. Eu estou a falar para você que ainda não empreende nessa área. Talvez você quer abrir um outro centro, não é? E agora quer abrir melhor. Talvez quer transitar de Cuida-se para centro infantil. Qual é a tua ideia? Planejamento. Você precisa fazer um planejamento. E não se esqueça que tem que estar voltado ao plano de negócio, tal como